Olá, Olá! lindona! Tudo Que bom? prazer ter você aqui Que comigo. prazer! Muito bom! Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu mudar o ângulo, porque senão o desenho aqui atrás de mim vai chamar atenção mais do que o nosso papo, né? Ah, Peraí, vamos achar um outro ângulo aqui. deixa eu Pronto, achar aqui também deixa o eu cobrir a ângulo. tela do desenho. Pronto, acho que agora foi. Tá só um quadradinho aqui. Aqui, bom, vamos É. lá. Tudo bem, Alessandra? Como é que você tá, querida? Tudo bom, tá tudo bem. Então tá bom, prazer ter aqui você, viu? É uma honra, agradeço você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Vou apresentar a Alessandra aos nossos convidados. A Alessandra Caminha, ela é psicóloga e especialista em Libras e no atendimento de mulheres surdas, vítimas de violência doméstica. Eu vou compartilhar com vocês como eu conheci a Alessandra, né? Como eu estava dizendo, a Alessandra foi mais um presente que essa vida na militância, na defesa dos direitos das mulheres, eu encontrei. É uma amiga recente que eu ganhei através do GRAM, que é o Grupo de Apoio a Mulheres. No caso da Pamela, que foi um caso que ficou muito conhecido nas mídias sociais, né? A Pamela é aquela moça, aquela jovem surda do interior de São Paulo, que foi vítima de violência doméstica, de agressão praticada pelo namorado. Uma amiga que é testemunha no inquérito policial, ela filmou a agressão. A amiga sem poder fazer nada, porque ela foi muito questionada, né, Alessandra, a amiga, Foi. porque não entrou para defender e tal, mas aquela moça não tinha como defender naquele momento. Ela fez o que pôde, e o que ela fez foi muito válido, que foi a filmagem, que foi Uhum. uma prova, e ela Sim. filmou a violência e chamou a polícia. E aquele vídeo, ele caiu nas redes sociais, e o próprio agressor, o próprio autor das agressões, ele também fez um vídeo dizendo o porquê que ele tinha agredido ela, meio que justificando a agressão dele. Esse vídeo também viralizou, e, enfim, e por conta de tudo que aconteceu à Pamela, eu cheguei até ela, a gente prestou os primeiros socorros jurídicos, né, encaminhamento a DDM e tudo mais que vocês acompanharam aí pela rede social. Porém, a Pamela é uma moça de uma família simples, uma moça que tem um histórico de adoção, já tem um histórico de agressão, enfim, uma vida bem conturbada, e ela necessitava de atendimento psicológico. E, obviamente, a rede pública não tinha como atendê-la pelo fato de ela ser surda, e aí eu saí atrás de alguém que se solidarizasse com a causa, joguei no grupo do GRAM, algumas colegas não podiam, porque já tinha uma demanda muito grande de trabalho, mas a Alessandra topou. Ela falou, eu tenho também uma demanda muito grande de trabalho, a Alessandra faz muito atendimento voluntário, mas ela Uhum. se sensibilizou com a causa e topou. E antes mesmo de ela atender a Pamela, a gente teve algumas conversas, né, Ale? E hoje em Foi. dia a gente acabou se tornando amiga nesse segmento, a gente conversa bastante e com esse elo da Pamela. Então, assim a gente se conheceu e eu me tornei fã do lindo trabalho que a Alessandra faz. E aí eu convidei ela para compartilhar com vocês esse trabalho que é algo tão especial, tão importante e tão raro. A gente não tem esse tipo de serviço na rede pública. Uhum. E nos locais que tem, eles são bem escassos. A Alessandra, ela Uhum. não é de São Paulo, ela é do Rio de Janeiro. Então, Ale, agora eu te passo a palavra para que você explique o seu trabalho, como começou, por que que você se especializou em Libras e conta um pouquinho para nós a sua história. E primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, de estar falando, né, desse assunto tão importante, de poder estar compartilhando com vocês e dizer que essa recíproca, esse carinho, né, essa admiração, né, eu também tenho muita por você, apesar do pouco tempo, né, eu já vi, né, o seu trabalho, estou acompanhando e estou gostando muito. Então, com a Libras, eu tive início
juntamente com o início da minha faculdade, né, de psicologia, quando eu estava fazendo um estágio em uma instituição filantrópica, lá atendiam várias deficiências e tinha algumas crianças surdas lá. E aí eu me senti desafiada, né, eu sabia que tinha uma língua, eu sabia aquele, né, aquele conhecimento básico, né, de que existia. E aí eu fui a fundo, né, fui procurar saber como é que eu iria atender, né, uma pessoa surda, ainda mais na área da psicologia, né, que é uma área que a gente lida muito com as emoções, é algo bem particular, né, às vezes que a pessoa não vai falar com ninguém, ela vai se abrir com o psicólogo. E aí eu fiquei imaginando como que a pessoa surda, né, vai conseguir, né, se expressar, vai ter alguém, né, para fazer esse acolhimento, né, para lidar, ajudar, né, guiar ela nessa parte das emoções. E aí eu comecei a estudar Libras, tinha um surdo que morava na minha rua, e aí eu fui perguntar para ele foi me ajudando, e aí ele foi me guiando. E aí já no início eu consegui, né, traçar esse objetivo de atender também a esse público. Tá Você, entendendo? você quando começou, então, Libras, você começou com surdo? Eu, co- Treinando Libras com surdo e não com ouvinte. Então, primeiro eu pedi para que esse surdo me ensinasse. Por favor, me ensina Libras, eu quero aprender. E aí ele começou a me ensinar. Só Sim. que ao mesmo tempo ele falou: você vai estudar no Instituto Nacional de Educação de Surdos, lá que é a escola, né? É o INES, tem aqui no Rio, em Laranjeiras. E aí eu falei assim: vou. Aí fiz a minha inscrição e comecei a estudar lá. E Ah, daí então eu comecei, né, a aprender a fazer cursos, aí depois eu fiz uma pós, né, em educação de surdos, e agora eu estou fazendo uma, né, em tradução, interpretação e ensino, né, da Libras para poder complementar. Aí depois de formada, né, ainda tive uma experiência de estágio, né, com uma surda, mas assim, a surda vítima de violência chegou para mim, foi em 2016, né? Foi através da rede social. Eu tenho uma página e aí essa surda entrou na minha página, né, e mandou uma mensagem dizendo que ela precisava de ajuda, que queria o meu telefone para a gente fazer uma videochamada. E aí eu passei meu telefone, fizemos a videochamada, e aí ela me explicou, né, que o que estava acontecendo, que ela tinha um namorado, aí ela estava morando junto com ele, e aí ela não era do Rio, ela veio de outro estado, veio para o Rio, né? E aí começou a trabalhar aqui, e aí conheceu essa pessoa, né? Era um ouvinte, e aí ela foi morar junto com ele. E aí estava tudo bem quando, né, começaram, né, a surgir as agressões e verbais, e aí aquilo tudo. E ela começou a me falar, né? E aí era um atendimento que eu fazia até de início, eu expliquei para ela como funcionava. Ela conseguiu me pagar um mês de atendimento. Depois, os abusos foram aumentando, né? A violência foi aumentando, que ele roubava o dinheiro dela para usar drogas, né? Com bebida, com tudo. E aí chegava de madrugada em casa. E aí eu fazia um atendimento com ela escondido. Era bem escondido. Ela me mandava mensagem, perguntava para mim se eu poderia falar com ela naquele momento, e aí, né, eu fazia todo esse trabalho, né, de conscientização, explicando para ela o que era um abuso, né, sexual, uma violência psicológica, né, porque a gente vê que começa muito daí e passa muito despercebido, né, e aí quando chega a agressão física é que, não, peraí, tem alguma coisa de errado. uhum. E aí a gente foi fazendo esse passo a passo, né, de conscientizar. Ela chegou aí na delegacia, mas aí voltou atrás, pediu para, né, não, agora ele tá diferente, mudou. E aí eu, né, ali nesse trabalho, e depois ele chegou, né, a tentar, apertou o pescoço, e aí ela caiu no chão. Foi uma agressão física pesada. Daí ela mandou uma foto para mim de como ela estava. Eu falei: você precisa ir na delegacia, né? Você precisa denunciar. Isso daí, né, é uma agressão, uma violência e tal. E aí ela conseguiu ir.
E lá ela acabou descobrindo que ele ainda tinha passagem já pela polícia e tudo mais. E aí foi onde ela criou forças para poder, né, sair desse relacionamento, Sim, né? Mas assim, durou um longo tempo. sim. Então, você falou várias questões importantes, né? Eu, desde que me aproximei da comunidade surda, que eu não tinha a sensibilidade das dificuldades e de quão grave era a questão da violência junto às mulheres surdas. Eu tive esse contato há alguns meses, quando eu fui convidada para uma live. Então, nesses circuitos de lives da pandemia, chegou até mim, através de um colega meu, que ele é delegado da Polícia Federal, e ele falou: Gamboa, tem um colega em comum que ele trabalha com comunidade surda e ele está precisando de alguém que faça uma palestra sobre violência doméstica para a comunidade surda. Tem intérprete e tal, você topa, porque eu não tenho afinidade com o tema e tal, apesar de ser delegado. Tá? Falei, não, tudo bem, eu topo. E aí eu conheci o Conecta. O Conecta é um projeto aqui de São Paulo, encabeçado por um rapaz que ele começou com esse projeto porque ele se relacionava com um surdo, e aí também viu a carência, né? Que eles não tinham entendimento básico de questões do tipo empatia, violência, doença sexualmente transmissível, religião. Eles não tinham acesso a questões muito básicas. Política, eles não sabiam. E aí esse rapaz resolveu criar esse projeto Conecta. Quando eu conheci o Conecta e quando eu fiz a live, e a repercussão que teve a live, e o anseio daquelas mulheres da comunidade surda por informação, aquilo me tocou de uma forma que eu me senti, assim, péssima, de nunca ter tido... Eu me senti péssima, egoísta, de nunca ter olhado além do meu mundo, né? Nunca ter olhado fora da minha janela. E aí, prontamente, eu já me coloquei à disposição do Alan, que é o fundador do Conecta, e falei, você conta comigo para divulgar todo tipo de informação para a comunidade surda. Na minha família, tem um surdo, ele é cunhado da minha irmã, a gente se comunica com ele de uma forma bem razoável, de modo que os sinais básicos a gente sabe fazer. Os netinhos dele, que são crianças, que vêm aqui em casa e tal, a gente se comunica, mas eu não tinha habilidade. Depois desse fato do Conecta, eu prontamente fui atrás de aprender Libras, porque eu falei, agora eu quero aprender Libras, porque eu converso muito com as meninas por WhatsApp. Então, eu já peguei o jeito de WhatsApp, porque fique claro para quem está nos ouvindo, eles não têm a parte ortográfica deles não é igual à nossa, então eles não usam algumas ligações, né? Artigos, ligações, então a gente tem uma linguagem própria para falar com eles. Isso eu já super me adaptei, então eu já falo na linguagem delas e deles, com naturalidade, a gente conversa muito por WhatsApp, mas nos sinais, nas libras, eu ainda não sei tudo, e isso me traz muita angústia. E aí me falaram, elas próprias falaram para mim, que seria interessante eu aprender com o surdo. E aí eu fui atrás de aprender com o surdo. Eu falei, né? Porque te força, é igual você aprender a falar inglês. Se você Exatamente. se você aprende com um professor que fala português, você vai demorar mais. É o mesmo lance das libras. E estou arrastando meus filhos para esse projeto. Começou ninguém achando muita graça, até que agora eles começaram a achar legal. Aí o meu filho, que o Lucas Neto, que inevitavelmente ele segue, o Lucas Neto essa semana soltou um vídeo em Libras, e a minha filha, que é da geração TikToker, viu que tem TikTok em Libras. E eu falei, sensacional, tá vendo? Esse é o caminho, vocês têm que ser crianças inclusivas. E agora tá todo mundo na vibe da Libras aqui em casa. E, ó lá, ela tá fazendo, ó lá. Agora mesmo, eu tô bonitinha. Mostra ali, Manu. Isso aí. Ai, que linda! E a gente tá muito nessa, né? Porque isso é necessário, né? Eu, nesses anos que eu tô na polícia,
Eu vi que alguém aqui comentou, nós temos na Polícia Civil uma delegacia aqui em São Paulo de atendimento à pessoa com deficiência. Inclusive, eu já me comprometi a ir lá agora no começo de setembro. Eu vou fazer tipo uma reportagem, vai? Eu vou lá, vou conversar com o pessoal da delegacia. Lá eles têm atendimento em Libras. Essa delegacia da Polícia Civil é como se fosse uma delegacia modelo, é uma delegacia que funciona muito bem aqui em São Paulo. E as pessoas que fazem o atendimento lá são pessoas muito conscientes do seu papel na sociedade, são pessoas sensíveis ao atendimento do deficiente, seja ele auditivo ou não. E eu falei, esse trabalho tem que ser mais divulgado, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a ouvir a comunidade surda, no sentido de qual é o anseio dessas mulheres, eu fiquei muito entristecida, porque o primeiro relato que eu ouvi foi: eu não consigo denunciar. O canal de denúncia, o Disque 180, ele é por telefone. E eu parei e pensei, falei, meu, é verdade, lógico, óbvio, como eu não pensei nisso antes, né? E aí eu falei, verdade. Aí eu falei, mas não tem um canal do governo do estado e tal? Falou, tem, mas ele não funciona. Ou ele funciona em horário comercial. E aí eu fui fazer o teste. E, de fato, ele não funciona efetivamente. Eu falei, não, isso tem que mudar. Depois, quando teve o caso da Pamela e tal, que eu saí correndo atrás, falei, bom, vamos para a rede de apoio. A gente vai achar uma rede de apoio no interior de São Paulo para atendê-la. Não tem. Não tem. Eu falei com a defensora pública de lá, a defensora falou, olha, doutora, eu tenho até vergonha de falar, mas a culpa não é minha, não tem. Então, assim, eu falei, como assim não tem? Não tem concurso para... Porque, assim, me corrija, você que é psicóloga, se eu estou errada. Eu vejo, assim, que a gente teria que ter tanto... quando abre um concurso para contratação de psicólogos, para rede de apoio, teria que ser 3 categorias. Psicólogas ouvintes, psicólogas em Libras e psicólogas surdas. Isso sim. Né? E assim, e eu falei, meu Deus, e aí eu fiquei muito incomodada com isso, porque hoje em dia eu mergulhei de cabeça em 2 projetos, um é o GRAM e o outro é o Conecta. A gente já está criando um projeto dentro do Conecta, que é o A Culpa Não É da Vítima, eu levei para o Conecta, e a gente vai fazer um quadro semanal lá para a comunidade surda. E todos os vídeos que eu tinha no YouTube, eu pedi para tirarem todos e botar Libras. Eu falei, tira todos os vídeos do YouTube, tanto que se olhar meu YouTube está com pouquíssimo vídeo. E eu falei, vamos botar Libras em tudo, porque tudo que eu faço, eu quero que seja compartilhado em Libras, porque eu comecei a me sentir mal desse público que me segue, olha lá na legenda, assédio sexual, estupro, e chega lá, estou eu falando. E eu falei, não, vamos pôr em Libras. Aí já fechei com o intérprete, né? Ele vai fazer a tradução para mim. Enfim, então assim, e por isso que eu te chamei, porque eu acho que chegou o momento da gente falar para o mundo, né? Dentro do que a gente vive, a realidade. A gente tem que olhar fora da nossa janela, né? E a gente que tem mais condições tem que ajudar essas pessoas, né? Justamente. E, bom, aí no Rio de Janeiro, como funciona essa questão? Então, da mesma forma, a gente não tem, né? A gente tem até Central Carioca de intérprete de Libras, né? E esses intérpretes que trabalham no CIAD, que se disponibilizam para ir a médico, né? Para resolver questões jurídicas, né? Ir na delegacia. Eu acredito que tinha até um aplicativo que estava para sair. Eu fiz uma live, inclusive, na terça-feira, só que não deu muito... Não conseguimos fluir na live, porque a internet, né, da convidada não cooperou. Ela se formou agora em Direito, né? Ela tem um irmão surdo, e ela estagiou também, mas num trabalho, né, com vítimas de violência doméstica. E aí ela estava contando um pouco, né, da experiência, de como é que é, e a gente estava passando essas informações, né, e aí a gente não conseguiu fluir. E ela estava justamente falando disso, que tem esse aplicativo realmente, só que ainda está numa fase de análise, de desenvolvimento, então ainda não está funcionando, entendeu? Então,
E assim, a gente vê a necessidade da informação, sabe? De passar É política pública, né? Isso exatamente transcende na questão social, de política questão pública. social, exatamente. E eu quero Ó, mandar um beijo inclusive, para o tem Nando. umas, Só tem uns surdos. aqui, Não, peraí. tô dizendo que tem umas surdas entrando. Elas até me perguntaram, vai ser em Libras? Eu falei, ainda não, calma. Para mim também Elas, fizeram poxa, essa uma live pergunta. tão importante, vai ser com a delegada. Eu falei, vai, mas não tem ainda, calma. Então, as Eu meninas acompanho. também perguntaram para mim, vai ser em Libras? Eu falei, não, porque nesse momento a ideia é mostrar para as outras pessoas Isso o que a aí, gente faz. Mas com isso. vocês vão ter várias, né? Eu quero mandar um beijo para o Nando, que está aqui conosco. O Nando é intérprete lá na delegacia de pessoa portadora de deficiência da Polícia Civil. Nando, eu conheço o seu trabalho, eu já vi você fazendo algumas traduções em eventos da polícia. Parabéns e um beijo a você. E se Deus quiser, no comecinho de setembro a gente se encontra. Enfim, então, assim, e aí, voltando ao caso das mulheres vítimas, né, Alessandra? Assim, o que mais me toca e o que mais me deixa, assim, intrigada até, porque o trabalho do psicólogo em si já é um trabalho peculiar. O psicólogo, ele tem que ter muita sensibilidade para trabalhar com emoções, né? Ele tem que ter uma afinidade, uma sinergia com o paciente para poder compreender, tem aquela etapa da conquista, ver se a coisa vai rolar, né? Na formação de vínculo. Exatamente, a criação de vínculo. E aí, quando a gente está falando de uma vítima surda, a gente tem uma etapa a mais a ser, né, vencida. Até porque uma outra coisa, uma outra questão que eu percebi com a comunidade surda é que eles têm regionalismo, eles têm vocabulários próprios. A Pamela mesmo, tinha coisa que ela me falava e eu não entendia. E eu falei, mas eu não estou entendendo o que você está falando. E aí ela foi fazendo algumas mímicas e tal, e eu falei, palavras que não é igual a nossa. E a gente está falando do mesmo estado. Então, né, tem toda essa peculiaridade que, assim, eu admiro mais ainda, porque é um trabalho mais específico ainda, que você tem que ter essa sagacidade de compreender. Né? Sim, e eu atendo surdos de vários estados, né? Eu atendo uma da Bahia, eu atendo outra de Minas, uma de São Paulo, aí outra de Maceió. Então, né, às vezes tem essas variações que eu pergunto, é o quê? Aí elas soletram, eu compreendo. Aí eu vou aprendendo um pouquinho de cada lugar, né? Tem isso também. Olha só, é curioso, né? Isso eu também não sabia. O próprio vídeo do agressor da Pamela, ele faz uns sinais que eu não entendia, mas eu achei que é porque eu ainda estou iniciante. Eu vou te mandar depois. Tá. E aí eu passei para o Alan, do Conecta, e o Alan também gostou. Tem umas coisas que ele fala que eu também não entendo. E a gente mandou para um surdo para ver se ele entendia. Ele falou, olha, o que ele está dizendo é algo peculiar da cidade dele. E a gente talvez não está entendendo. Aí eu passei para a Pamela, né? Eu falei, Pamela, o que ele está dizendo aqui? Aí ela soletrou, eu entendi. Né? Então, tem essa... Ela, inclusive, faz muitos sinais também que eu não conheço, eu pergunto. Então... Você está falando disso? Eu falei, porque é diferente para mim. Sim. Exatamente. Mas é muito curioso. E criança, você já atendeu alguma criança surda que foi vítima de violência? Não, vítima de violência não. Né? Assim, a princípio não com essa questão. Eu atendo até crianças surdas, mas com outras demandas, né? E até essa questão. Surdas também. E aí, na criança surda, até o surdo em si, né? Porque, assim, 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, a maioria tem um atraso, né, do aprendizado da Libras. Vão aprender Libras, já estão um pouco mais tardio. Então, tem toda essa questão, né? Às vezes gera um atraso cognitivo, né? Um atraso, né, social, um atraso psicológico devido, né, ao atraso linguístico, porque a Libras, ela é a primeira língua do surdo e o português fica sendo a segunda.
quando acontece, né, de aprender tardiamente, que em muitos casos acontece isso, aí geralmente, né, alguns conseguem depois se desenvolver bem, mas em sua maioria ainda tem essa questão, né, do aprendizado e da família, se vai aceitar a Libras ou não. Então, sabe, o trabalho é bem minucioso, que você precisa entender, sabe Libras, não sabe como que essa criança se expressa, como é que é a interação em casa. E a gente vê que muitas famílias criam os próprios sinais caseiros para se comunicar com a criança, entendeu? Porque aí ela E a aí tem os Libras é próprios uma sinais língua reconhecida, né? É isso que é curioso, porque eu acredito, e me corrija se não for isso, eu acredito que existe a questão cultural até nessa situação da deficiência auditiva também, né? Da mesma forma que a gente enxerga o preconceito em outras questões, com a comunidade surda é igual, né? Eles sofrem esse isolamento. Isso eu muito. percebo pelas meninas, porque eu perguntei, mas vocês não debatem isso em casa? Pai e mãe é ouvinte? Sim, são. E não fala sobre Aí, isso? Não. Menina, então, às vezes, eles chegam até com a maioria dos adultos chegam até com uma demanda, mas aí no fundo a gente vai ver que tem também a questão familiar, tá entendendo? Que não consegue se comunicar em casa, e aí eles se isolam, e aí se sentem muito mal por isso, porque a família às vezes não aprendeu Libras, então gera sempre essa questão. Agora imagina, né? Às vezes a gente vê uma mulher surda, ou uma mulher ouvinte, que às vezes sofre violência e assim, tem acesso a maiores informações do que uma mulher surda. Agora você imagina, né, porque assim, desde pequeno a gente vai tendo, né, várias informações, acesso, né, a várias informações, é uma televisão ligada, os pais conversando, né, o celular. Então, olha, né, a quantidade de informações que a criança já vai recebendo, né, já vai sendo estimulada. Uma criança surda, não. E às vezes ela não tem essa comunicação em casa. Então, vai crescendo, olha as informações fragmentadas, tá vendo? E aí você chega e você tem que fazer um trabalho, olhar lá atrás, como é que foi, né? Como é que foi seu desenvolvimento de infância, sua adolescência? Como é que você adquiriu a Libras? Passou a usar com quantos anos? Como é que é a sua relação familiar? Você tem amigos? Você socializa? Com quem você tem? Como é que é a sua vida? Você tem momento de lazer? Você estudou? Você está em que ano? Para aí você saber de que surdo ainda você está falando, né? Porque é muito peculiar. Mesmo quando eu estou na roda, né? Estou com a roda, você percebe, estou entre mulheres surdas, né? Todas sabem Libras, mas ainda assim tem as variações ali. Algumas têm conhecimentos mais elevados, outras não. E aí a roda vai fluindo porque uma vai ajudando a outra. E é lindo de ver. Às vezes eu fico parada só olhando a interação. Ah, você não sabe isso? É assim, assim, assim que funciona. E tal. E aí a dinâmica vai fluindo, né? Porque o objetivo ali é que elas tenham, algumas sofreram violência, outras não. Mas assim, são mulheres que precisam se conhecer. Quem é você? Né? E muitas não sabem. Para falar de sentimento, então, eu estou incomodada, eu estou com uma questão, mas o quê? Vamos dar nome a isso, vamos aprender. Dar um nome, exatamente. Exatamente, vamos aprender a dar nome ao que você está sentindo. O que você está sentindo? Ah, é assim, então vamos. Então, tá vendo? É um trabalho bem detalhado. Isso que você está sentindo, o nome é ansiedade. É ansiedade, é devido a isso. Ah, então por isso que eu estou surda. Eu conheci uma surda através do Conecta, que ela montou um grupo de WhatsApp, que hoje em dia tem mais de 70 mil integrantes, e aí eu já quero chamar atenção para alguns números. Aqui no município de São Paulo, a comunidade surda é de 120 mil surdos. E no Brasil, chega a 10 milhões de surdos. Então, a gente está falando de uma comunidade... 5% da população, né? Exatamente. E aí eu vi também uma pesquisa que 2,7 milhões são surdos profundos. E olha aí.
E é legal, é interessante também a gente abordar que eles não gostam de ser chamados de surdo-mudo, né? Porque Sim, não é que eles são mudos, eles são surdos. eles têm voz, né? Eles têm voz, Exato. só que eles não verbalizam porque eles não escutam, não são estimulados, mas eles odeiam Exatamente. ser chamados de surdo-mudo, né? Enfim, e eu conheci essa moça que ela, sensibilizada com isso, com essa angústia de algumas surdas e surdos também não conseguirem expressar, nominar sentimentos, e ela passou a dar aula, como se fosse uma professora, Uhum. palavras. E aí, quando ela me conheceu, ela queria saber de mim algumas palavras. Então, ela queria saber o que é a tal da sororidade. Beleza, ela lê lá, sororidade é uma ajudar a outra, tratar as mulheres, mas ela não tem essa compreensão. Então, eu tive que explicar de uma forma mais fácil. Sororidade é aquele sentimento de autoajuda entre as mulheres e também entre homens que se solidarizam com a causa. Então, deixar a coisa bem numa linguagem bem simples. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com ela e vira e mexe ela me escreve. Ela fala, como que eu explico tal coisa? Aí esses dias ela me escreveu e falou assim, como que eu explico... Como que era? Não era relacionamento, não era abuso psicológico, porque aí eu cheguei no abuso psicológico. Dano emocional. Como que eu explico dano emocional? O que é o dano emocional? É o choro? Eu falei, é chorar? Eu falei, não é chorar. Dano emocional é o abalo psicológico. Começa com xingamento, começa com a ofensa, são pequenas atitudes dela, aí ela vai lá e explica. Então, a gente está muito num trabalho, assim, de vocabulário. Isso. E é curioso que eu faço essa parte. Só que tem outras pessoas que fazem, por exemplo, para falar de doença sexualmente transmissível. Outra pessoa vai lá e fala sobre política. Outra pessoa vai lá e fala sobre racismo. Então, o Conecta, por isso que ganhou esse nome, é um grupo de pessoas que ficam nessa, para trazer informação para essa comunidade, né? E é um trabalho, assim, que toda vez que eu faço, eu tenho gostado muito. Eu estou muito feliz dos últimos trabalhos que eu venho fazendo nessa quarentena, né? Então, eu já chego à concepção que eu estou saindo rica dessa quarentena, porque eu conheci o GRAM, eu conheci o Conecta, eu me aproximei da comunidade surda, eu comecei a fazer um trabalho com as mulheres que eu não tinha tempo de fazer antes, que eu estava há anos querendo fazer, e eu conheci pessoas maravilhosas nessa jornada. Então, e eu pude ficar com os meus filhos, que tinha anos que eu não ficava. Meus filhos nunca me tiveram tanto em casa como eles estão me tendo, né? Então, assim, a gente tem que ver o lado positivo da vida, sempre, né? Enfim, então é interessante a gente trazer isso. O que eu queria saber de você? A respeito das escolas, qual a sua opinião? Você acha que a necessidade de Libras seria interessante? Porque eu vejo que nas faculdades, por exemplo, o meu marido, ele está fazendo direito agora, como segunda faculdade. E já perguntaram para ele sobre a matéria, disciplina optativa. Qual ele quer? Direito ambiental, acho que o outro era gestão de negócios ou Libras. Aí ele até me mostrou, ele falou, se eu não fizer essa, eu apanho em casa, brincou comigo. E aí eu falei, poxa, que bacana que eles colocaram isso, né? Agora eu te pergunto, você acha que só assim como uma matéria optativa ou tem espaço, há necessidade de colocar de uma forma mais efetiva nas escolas públicas? Sem sombra de dúvidas, tem que ter a Libras como disciplina obrigatória, né? Porque assim, a criança ela precisa aprender. Não tem aula de inglês, às vezes tem aula de espanhol. Libras é uma língua. Como é que você vai aprender a língua, né, de outro país se você não vai aprender a língua do coleguinha surdo? Então, é uma inclusão, não né? faz sentido. É uma inclusão. É a inclusão na prática, né, acontecendo, porque é uma questão social, é uma questão de comunicação, né? O surdo, para ele se sentir incluído, ele precisa que o outro
né? Respeite ele, respeite a língua dele, né? Porque a visão é essa, não é uma visão. A gente sabe que tem até o deficiente auditivo, a gente sabe que é aquele que tem um grau, ainda escuta um pouquinho, usa um aparelho, ainda consegue ter alguns ganhos, né, auditivos, ainda tem alguns resíduos. Mas o surdo já é aquele que tem uma que se reconhece, é uma identidade, tem uma identidade surda ali. Ele tem, toda uma questão politizada, dele saber que ele é usuário da Libras, que ele tem uma língua, que ele pertence, né, a uma comunidade surda, que tem a cultura surda ali. Então, para ele se sentir incluído, respeitado, tem sim, né, que ter a Libras como uma disciplina. Não só na faculdade, né, mas lá de trás. Lá atrás. Eu fiz a pergunta porque essa é minha opinião também, né? Sim. Isso eu já tinha essa opinião antes. Eu tenho como formação, especialização... Voltou um pouquinho? Eu tenho como especialização criminologia. Eu sou criminóloga. Uhum. E a criminologia é uma ciência que ela tem todo um olhar para o vulnerável, para a inclusão, para a prevenção, né? Então, eu sempre tive essa questão da acessibilidade, da inclusão, muito dentro de mim. E eu sempre trouxe muito isso para a polícia, né? Já apanhei muito, já fui muito estigmatizada como lunática, defensora de direitos humanos, mas hoje, 15 anos depois eu na instituição, eu sou respeitada. E graças a Deus eu tenho discípulos, eu tenho pessoas que se inspiram em mim, pessoas que... A criminologia nunca esteve tão em alta como é hoje. Hoje em dia todo mundo dá aula de criminologia, todo mundo quer se especializar, então eu vejo que eu consegui construir aí um legado, né? Então essa questão da Libras, até por conta desse surdo que existe na nossa família, a gente já debatia. Por quê? Porque eu vejo que o fato de existir a escola própria para surdo já é uma exclusão. É igual o sistema de cotas, é uma exclusão. Você está segregando, você está praticando a segregação ali. Não pode, a gente tem que saber lidar com todo mundo, com o surdo, com o homossexual, com o negro, com o deficiente cadeirante. Não tem que ficar colocando em caixas. E aí quem não está na caixa é o normal. Não, não. Né? Então, eu concordo plenamente com você, da mesma forma que a gente tem aula de inglês, de espanhol, tem que ter aula de Libras. Assim como ontem a gente falou que tem que ter aula de educação sexual. Com certeza, né? Com certeza. O jovem, ele sai lá no 6º, 7º ano, sabendo o que é uma bromélia, mas ele não sabe o que é o órgão genital dele. Ele não sabe identificar o abuso. Como que ele vai identificar o abuso se ele não conhece o corpo dele? Ele não sabe quem é e não pode oxiúros, mas ele não sabe o que é o detectar um abuso sexual. Então a gente tem que parar de ter esse olhar que nós temos, um olhar retrógrado, um olhar dentro de caixas. Isso daí... Pensar fora da caixa. É isso. A gente precisa pensar fora da caixa. Exatamente. Né? Deixar de enquadrar. Você sabe, olha, eu vou até pegar aqui, que ele está aqui na minha mão, olha só. Eu achei o máximo, né? Eu estava aqui com as crianças, estava até me preparando para a live e tal, e aí a gente fez o experimento do lápis, e isso partiu da minha filha, de 10 anos. Ela pegou esse lápis aqui, ó, tá vendo? Esse lápis, ó, tá até com o nomezinho dele. Ela olhou para o meu filho, que tem 5, ela tá aqui, ó, danada. Foi a Manuela. Essa é a Manuela. Oi, Manuela. E ela pegou esse lápis e ela falou para o meu filho de 5, João Pedro, que cor é esse lápis? E ele falou, rosa. E ela depois veio e falou, mamãe, que cor é esse lápis? Eu fiquei olhando, falei, ele é meio rosa, mas não é rosa. Eu falei, ele é salmão. Aí ela falou, ai, como vocês são lindos. Eu falei, por quê? Ela falou, eu estava morrendo de medo que vocês fossem falar que esse lápis era a cor da pele.
Eu falei, olha, eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, ai, filha, que linda você falando isso. Olha, E ela falou, porque... Aí ela pegou esse outro aqui, ó, ela foi pegar. Aí ela pegou esse outro aqui e falou, porque a gente tem essa cor da pele também. Então, se esse é a cor da pele, esse também é. E aí eu morri. Perfeito, perfeito. Enchendo a mamãe de orgulho. Então, Linda. isso. E é assim, sei lá, eu penso, eu acho assim que é assim que tem que ser, porque a minha irmã está aqui na live, a Bruna, eu sei que ela é assim com a minha sobrinha, eu sei que a minha prima, Júlia, que eu vi que estava aqui, ela é assim também. Então, na nossa família, a gente trabalha muito isso. Então, não é uma coisa que é da boca para fora, né? E as crianças têm que crescer assim, né? O meu filho, ainda que ele ache estranho, uma criança que não ouça, porque ele vê muito eu falando com o pessoal, ele vê muito eu conversando com as meninas, e no primeiro momento ele ficou. Da mesma forma que outro dia a gente foi na padaria, ele viu um anão, ele paralisou, ele ficou assim, ó, estático. Aí o anão olhou para ele e fez assim, aí, meu. Aí ele olhou e fez aí ele continuou olhando. Aí a gente já puxou, quando chegou no carro eu expliquei. Falei, aquilo é uma pessoa que não cresceu. Ele teve um probleminha e não cresceu, mas ele é uma pessoa igual nós. Ele só é pequeno. O cara saiu da padaria, entrou no carro. Aí o João Pedro falou, mas ele dirige? Eu falei, João, ele faz tudo. Ele faz tudo que a gente faz, até dirigir. O carro dele é adaptado. Ele falou, poxa, que legal, tal. Então, assim, é a naturalidade. Quando ele olha um casal de homem com homem, mulher com mulher, e aqui a gente não está fazendo apologia a nada, não é algo bizarro, ele não pratica a discriminação, é isso que eu quero chegar. Ele vai olhar, ele sabe que aquilo... Já perguntou, existe homem com homem? Existe. Existe homem com mulher com mulher? Existe, ponto. Na medida em que se pergunta, responde. Tá? Mas saber abordar os assuntos, né? E com respeito, levar a criança... Com respeito, exatamente. Não praticar a discriminação, não praticar o ódio, não exercer o ódio. Isso aí. Né? E ensinar a criança, né? Porque muita gente exclui, não, a criança ainda não sabe. Não, fala para a criança, conversa, explica, leva a informação. Se ela está te perguntando... Ela tem uma dúvida, a cabecinha dela já está pensando várias coisas. E se você não dá a resposta, ela vai criar ou ela vai perguntar a outra pessoa. Então não é mais fácil ela perguntar a alguém da confiança dela, a mãe, o pai, um familiar, do que perguntar a outra pessoa ou ficar sabendo de outra coisa. E a gente vê essa menina mesmo, esse caso que deixou todos nós estarrecidos. E eu quero chamar a atenção aqui, que esse foi o caso da menina que a gente falou a semana inteira. Só que já aconteceram mais 2. Ontem foi o caso de uma menina abusada pelo avô, e hoje foi o caso de uma outra menina de 12 anos abusada no Amazonas pelo pai, que a mãe denunciou, que descobriu que o pai abusava sexualmente da menina de 12. Todo dia tem. Gente, todo dia. 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que tratar alguns assuntos. Porque, como a gente está dizendo, se você não aborda, vai crescer com aquilo, vai aprender, sabe Deus como. Né? Isso aí. E a gente vê, e voltando aqui para a nossa pauta, sendo uma vítima surda, que já tem mais essa etapa a ser vencida, é muito complicado, né? Então, a gente precisa divulgar. Hoje, uma colega minha me procurou e falou, eu estou meio sem fazer nada, um tempo sem estudar, e eu tenho visto tudo que você está fazendo, e eu me interessei pela Libras. Eu queria até ver a sua live com a psicóloga. Eu falei, vai ser hoje à noite. Ela achou que tivesse sido ontem, né? E ela falou, quero fazer agora um curso de Libras. Eu falei, poxa, que legal! E agora eu estou propagando, né? E eu acho que esse é um dos caminhos. Com certeza. Sandra, fala um pouquinho da roda de conversa que você faz também. Então, a roda, né? Eu iniciei essa roda, foi juntamente com essa surda, né? Que eu te falei no início, né? Que foi vítima, que me procurou. Foi a primeira surda que eu atendi. E dali, eu fiquei em contato com ela um tempo, ela conseguiu se mudar, ela conseguiu refazer a vida dela,
né? E aí a gente se afastou um pouco. Depois ela retornou a me procurar com uma proposta de fazer um projeto para mulheres surdas, né? Onde ela queria dar esse relato dela, né? Para conscientizar as surdas do que aconteceu e tal. E aí, no início do ano passado, nós fizemos, né, o primeiro encontro, né, no qual eu falei né, a gente falou da saúde emocional da mulher surda. Ela trouxe, né, a experiência dela como relato, levou a filmar a foto dela de como ela ficou, né, da agressão física, contou o passo a passo da história dela, e a partir daí, né, essa roda foi ganhando forma, né, porque as mulheres surdas foram se interessando na temática, né, e aí eu falei, então vamos dar prosseguimento. Aí montamos um grupo, né, no WhatsApp para ficar em contato, e a gente estava se reunindo, né? Aí depois da pandemia a gente começou a fazer um encontro, né, virtual. Mas assim, o objetivo é levar elas a se conhecerem, né? Saber quem sou eu, a dar nomes ao sentimento, né? Eu faço com elas atividades, né? Porque ainda tem isso, né, a pessoa surda, a gente tem que adaptar algumas coisas, porque eles são visuais. Entendeu? Então, eles aprendem mais dessa forma, né? Tem mais sentido para eles se tiver esse recurso visual. Então, eu faço muito assim, vamos fazer uma colagem, eu levo folhas, né? Folhas, figuras, o que faz sentido para eles. A partir daí, elas vão construindo, né, a história, quem sou eu, para dar essa consciência, né, esse autoconhecimento, fazer esse resgate, né, de autoestima, esse contato com as emoções. E aí, quando eu vejo, a roda vai fluindo, cada uma fala um pouquinho, uma ajuda a outra, e aí, quando a gente vê, né, a gente vai conseguindo fluir, né, a questão da roda. Agora, eu tive outra experiência também, que foi no caso de atender um surdo que ele era o agressor, né? No caso, ele pediu isso, a esposa pediu ajuda, né, para ele lidar com isso, né, com esse excesso dele. Bebia muito e aí começou com as palavras, um ciúme excessivo, né, chegou a quebrar o telefone dela. E aí ele veio pedir essa ajuda. Então a gente também tem que ter esse olhar, né? Olhar para o agressor. Quem cuida, porque senão a gente só fica com... Sim, a live que eu fiz segunda-feira, depois se você tiver oportunidade, ou se você procurar na internet, na segunda-feira eu fiz live com uma delegada chamada Renata Krupp, que ela deu início, ela foi criadora, junto com uma equipe multidisciplinar, de um projeto chamado Homem Sim, Consciente Também, voltado justamente ao agressor. Ela começou esse trabalho numa delegacia aqui na região da Macro São Paulo. Eu tentei trazer esse projeto para a delegacia onde eu era titular, mas acabou, infelizmente, não dando certo por forças alheias à minha vontade. Mas ele tem um dado estatístico interessantíssimo, que eu até pedi para ela trazer para a live. Ao longo dos anos que ela fez esse projeto com homens agressores que aceitaram participar do programa de ressignificação, não é ressocialização, é ressignificação. Muito bom, maravilha, o nome já é... E ela fala que dos 600 e poucos homens que participaram, menos de 1% voltou a praticar crime. Então, ela conta até a história lá então, assim, para participar do programa, obviamente, são homens que praticaram delitos de menor ou médio potencial lesivo, né? Ameaças, xingamentos e tal. E quando é oferecido para eles o programa, o ciclo de palestras, que é aproximadamente 2 meses, eles aceitam e eles vão fazendo os encontros quinzenais. Quem promove isso são psicólogas. Ela, enquanto delegada, não participa, porque ela preside o inquérito, né? Caso alguma coisa dê errado, ela tem que agir como policial, até mesmo pedindo prisão, então ela fica nos bastidores disso. Mas o resultado é fantástico, fantástico. E aí, ao término, é tomado o depoimento deles e tal, e veja, menos de 1%. Então, é muito representativo. Esse programa, ele já está em Brasília com uma proposta de projeto de lei
para que ele seja incorporado como uma medida preventiva na Lei Maria da Penha. Maravilha. E é um movimento que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, em apoio a esse projeto. E assim, eu super acredito nisso. E também super valorizo os homens, porque não é um discurso de feminismo, né? Ou seja, não é nem feminismo, não é um discurso de feminismo, não é mulheres contra homens, não. Não é. Mulheres Até porque tem muitos homens que abraçam a causa, que lutam, que protegem. Tem homens, né, protetores, homens que estão juntos, homens que defendem a causa, né? E tem homens agressores que também querem sair desse ciclo da violência, porque eles que também são afetados. Né? Isso. Até porque quando a gente olha o histórico, né, desse homem, desse agressor, a gente vê muita coisa, né, muita questão psicológica ali. Às vezes veio de uma família em que ele presenciava brigas, né, constantes, né, sofreu maus tratos, tem uma autoestima muito baixa, e ainda tem essa questão, né, porque a maioria dos homens, né, já é pequeno, quando criança, não pode chorar, não pode expressar sentimento. O único sentimento que é aceito, na maioria das vezes, é a raiva. E aí? Aí ele aprende, né? Só pode expressar a raiva? Como é que é isso? Eu não, né, na minha humilde concepção, a primeira vítima do machismo já é o homem, na fase da infância. Né? O homem, o menino, ele é a primeira vítima do machismo. Porque é justamente isso, ele não pode ser fraco, não pode lidar com as emoções. Ele não pode ele não pode mostrar. É aquele vô, é aquele pai que vai falar, não, mas moleque chora, caiu, chorou, levanta daí, deixa de ser fracote, né? Exatamente, e ele já vai crescendo dentro dessa cultura. Sem saber lidar com as emoções, não pode, às vezes não pode nem mostrar que está apaixonado, que está interessado. Como é que é isso? Né? Aí em atendimento a gente vê muito isso, mas você falou para ela que você... Não, eu vou falar, eu vou mostrar para ela meu sentimento. Qual o problema? Né? Então a gente já vê que daí, é toda uma construção. Sim, né? Que a gente precisa desconstruir, ressignificar. Né? Uma vez, você está falando disso de mostrar, uma vez chegou uma ocorrência para mim, vou até ver nosso tempo aqui na DDM, falar rapidamente, e não era passível de registro, tá? Era um casal de pessoas idosas já, na casa ali dos 60 e poucos anos, e briga. Aquele casal que briga porque não tem o que fazer, sabe? Ela querendo atenção, querendo carinho, e ele resistente em dar. E aí eu falei, mas por que o senhor não demonstra um pouco de carinho? Ele falou, eu não, pelo amor de Deus, eu sou macho e tal. Eu falei, e se o senhor escrevesse? Eu falei, vamos fazer de conta que é igual festa junina, correio elegante, o senhor escreve e eu vou lá entregar. E ele olhou, os policiais da delegacia, homens, também me ajudaram nesse processo. Eu tinha um policial oriental, muito calmo, que trabalhava lá comigo, entrou nessa também com ele, e ele topou. E ele escreveu, e aí ficou lá, fez o bilhete e tal, e a gente foi e levou para ela. Ela ficou lá na sala de acolhimento psicológico esperando, e a gente levou, falou, olha, chegou aqui um correio elegante para a senhora. E ela, quando abriu e viu, desmontou. E ele também, daí a gente voltou e falou, ela ficou toda feliz e tal, e a gente ficou fazendo aquilo lá. Moral da história, saíram da delegacia de mão dada, todo... Olha... Então, sabe, chegaram lá prontos para fazer um BO. Se a gente fizesse aquele atendimento robotizado, de chegar ali, ia ser mais um inquérito, né? Mais um inquérito, mais um casal que não ia dar em nada, isso ia chegar lá no judiciário, também não ia prosperar, né? E não é o caso. Então, eu acho, sim, que tem recuperação de muitos agressores. A gente tem que ter esse olhar também de ressignificação. Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade, até, né, o que você falou, vocês tiveram sensibilidade. Né? Se vocês fizessem só o que era para fazer e acabou... Sim. Isso aí. A recuperação da família. E a gente falou aqui de questões importantes. A questão do direito social. O direito social, ele está no artigo 6º da Constituição. A Constituição garante o direito social como um direito fundamental do indivíduo. Então, essas questões têm que ser trazidas e debatidas pela sociedade, pela família, pelo Estado, pelas políticas públicas implantadas, né? Enfim. Justamente.
Minha querida, suas considerações finais, e eu não vejo a hora de te encontrar para te conhecer pessoalmente. Ai, fala. E bater esse papo todo, né? Muitas coisas para falar. Olha, só tenho a agradecer, foi um prazer estar aqui, né? Foi uma live muito boa, a hora voou, né? Muitas coisas a falar. E assim, e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, que estamos juntas nessa luta, né? E vamos seguir em frente. É isso aí. E vamos aprender Libras, não desista. Olha, daqui a pouco, quando eu te ligar, eu vou te ligar por vídeo e a gente já vai falar por Libras. Maravilha. E aí a gente vai marcar uma próxima live, não sei quando, e vai ser em Libras. Então já fica aqui a nossa promessa. A próxima live que a gente fizer vai ser em Libras, eu e você. Ótimo. Então tá bom. Já entrou esse invasor do Instagram aqui que vai desligar na nossa cara. Pois é. Ele não faz cerimônia, né? Ele corta sem a gente conseguir dar tchau. E acabou. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Vai ficar gravado no IGTV. Ale, um beijo, fica com Deus, minha querida. Estamos juntos aí nessa jornada. Estamos juntas. Beijo. Tchau.